questão 394, lá da página 364, fala o seguinte: uma xícara vazia cai de cima da mesa de uma cozinha e quebra ao chocar-se com um piso rígido, que é o meu primeiro desenho aqui. Se chocasse um tapete felpudo, ela não quebraria. Ao atingir o piso, aí ele coloca na letra A: por que no choque com o piso rígido a xícara se quebra e com o piso fofo no tapete não quebra? O que acontece? Eu tenho que as alturas são iguais, as xícaras também são iguais. Mas a partir do momento que eu coloco esse tapete aqui felpudo, ele entra pra gente como uma força de resistência. Ele acaba retardando a queda dessa xícara, comparada à primeira situação em que não tem o tapete. Então, se eu disser que na primeira situação o tempo de queda, né, o ΔT de queda é T1, e que na segunda situação o tempo de queda é T2, então eu já vou entender que por causa do tapete, que é uma força de resistência, ele é retardadora, eu vou entender que T2 vai ser maior que T1. E aí, quando eu analiso isso na equação do impulso, o que é o impulso? Produto da força pelo tempo. Se a gente isolar a força, força é igual ao impulso dividido pelo intervalo de tempo. Nós vamos observar que força e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então, a partir do momento em que eu aumentei o tempo, eu diminuo quem? A força. Então, é por isso que, como aqui o meu intervalo de tempo é maior, então a força de interação, né, o tempo de interação aumentou, então a força aplicada sobre o piso na xícara é menor e por isso ela não quebra. Já na letra B, ele coloca o seguinte: suponha que a xícara caia sobre o tapete e pare, sem quebrar. Admita que a massa da xícara seja 0,10, que ela atinja o solo com velocidade de 2 metros por segundo e que o tempo de interação do choque seja de 0,5 segundos. Qual será a intensidade média da força exercida pelo tapete sobre a xícara? Então, ela vai atingir o solo com velocidade de 2, né? No momento de interação entre a xícara e o solo, a velocidade da xícara é 2, então essa é a velocidade inicial dela. E quando ela sofre a força aplicada pelo chão, a sua velocidade final já vai a quê? 0. O exercício deixa isso bem claro que ela vai parar. Então, com isso, nós vamos calcular o impulso que o solo aplicou sobre a xícara. O impulso é a variação da quantidade de movimento. Então, o impulso vai ser Q final menos Q inicial. E na situação, né, tocou o solo e logo depois parou, o meu Q final ele vai estar valendo quanto? 0. Então, o meu impulso vai valer quanto? Menos, eu não posso, né, descartar esse sinal aqui. Quem é o meu Q inicial? Vamos calcular que Q inicial é o produto da massa pela velocidade inicial. Então, o Q inicial é 0,1 vezes a velocidade que é 2. Então, o meu Q inicial vale 0,2, então o meu impulso vale menos 0,2. E esse menos aqui faz todo sentido, porque a força aplicada foi o quê? No sentido contrário do movimento. O movimento da xícara era caindo e a força que o piso aplica sobre ela é para cima. E por isso ela corre o risco de quebrar. Mas o exercício ele fez uma pergunta bem clara: qual a intensidade da força exercida pelo tapete? Então, a partir do momento que eu achei o impulso e apliquei esse teorema aqui, na verdade eu achei um impulso resultante. Então, quando eu vou para outra equação do impulso é o produto da força pelo tempo. O meu impulso deu quanto? Menos 0,2. Isso é igual à força resultante pelo intervalo de tempo. O exercício está falando que é 0,5, então é meio. Então, isso significa que a força resultante está valendo quanto? Menos 0,4 newtons. Mas qual é a força resultante sobre a xícara no exato momento entre a interação e a força do piso? A força resultante sobre ela, eu vou colocá-la aqui, eu vou ter quem? A força peso e a força do piso.
a força do chão. Então, a força resultante, ela vai valer quanto? Força peso menos a força do piso. Quanto que deu nossa força resultante? Menos 0,4. Quanto que está valendo a força peso? A massa é 0,1, então o peso é 1 menos a força do piso. Força do piso vem para cá, 0,4 vai para lá. Então, a força que o piso exerce vai estar valendo quanto? 1,4 newtons. E ele propõe uma mesma situação, só que nessa segunda situação, a única coisa que ele muda é o quê? O intervalo de tempo, que passa a ser de 0,01 segundos. Já vou colocar isso para dar uma facilitada, notação científica, 1 vezes 10 a menos 2 segundos. Pessoal, o impulso, ele não vai mudar, certo? Então, o impulso, ele vai continuar valendo quanto? Menos 0,2 newton-segundos. Quem vai mudar agora é o intervalo de tempo, então a força muda. Então, menos 0,2 é igual à força resultante vezes o intervalo de tempo, 1 vezes 10 a menos 2. Então, nossa força resultante vai valer quanto? Menos 0,2 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 1, dividido por 10 a menos 2. Repete a base, subtrai os expoentes. A força resultante agora vai estar valendo quanto? Menos 20. Mas a nossa situação, ela continua a mesma. Como é que é a minha força resultante? Vou botar aqui. Minha força resultante é a força peso menos a força do piso. Quanto deu nossa força resultante? Menos 20 agora é igual, o peso está valendo 1 menos a força do piso. Então, a força do piso, que foi lá para o outro lado, passa a ser de 21 newtons. Olha que diferença, gente. Quanto menor o intervalo de tempo na interação, maior é a força aplicada sobre a partícula, né? O que reitera o que nós falamos na letra A.